Amados irmãos, boa noite. Infelizmente, ainda estamos separados em razão dessa pandemia do Covid-19. Mas, com certeza, para nossa alegria e glória do Senhor, em breve estaremos juntos de novo. O texto que escolhemos para a noite de hoje encontra-se no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 1 a 8, que diz assim: Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para de serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele lhe disse: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas as vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela fez saber ao homem de Deus e lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Estamos diante de um texto que retrata um drama difícil de uma mulher viúva, mãe de 2 filhos menores, que se vê diante de uma situação muito complicada. O marido deixara uma dívida e o credor veio em busca do recebimento das dívidas. Como ela não tinha recursos para pagar, ele então exigiu que os 2 filhos dela lhe fossem dados como escravos, para que, com esse trabalho deles, ele tivesse a sua dívida ressarcida. A mulher nada podia fazer. Parece estranho para nós hoje, mas naquele tempo isso era um procedimento comum. As leis do país permitiam que quem ficasse com alguém lhe devendo, ele podia inclusive solicitar os filhos como escravos para que trabalhassem para ele até que a dívida fosse paga. Eu posso imaginar o desespero dessa mulher. Você também pode imaginar quanto é difícil. Veja qual era a sua situação. Primeiro, ela se deparou com o problema da viuvez, um drama muito difícil para qualquer mulher. Além da viuvez, 2 filhos menores para ela cuidar. Como se isso fosse pouco, além da viuvez, lhe chega uma dívida muito alta, que estava fora do seu alcance o seu pagamento. E como ela não tivesse recursos, a terceira dificuldade que ela enfrentou foi a exigência do credor, que exigiu que os seus filhos fossem entregues a ele para que eles trabalhassem até pagar a dívida como escravos. Aquela mulher viúva, sem ter nenhuma alternativa para resolver o problema, recorreu ao homem de Deus. Aqui encontramos, portanto, a situação embaraçosa de uma viúva endividada. A viuvez já é uma situação difícil. Imagine uma mulher
ficar com a dívida do marido para pagar sem ter recurso. Há que se imaginar a situação daquele tempo. O contexto histórico dessa história se dá em um tempo em que as mulheres não tinham labor remunerado. A mulher fazia o serviço de casa. Todo o sustento da família provinha do trabalho do homem. Quando o homem falecia, a família ficava numa situação insustentável, como era o caso dela. Mas a dívida, não se sabe qual é a origem dessa dívida. Com certeza foi uma dívida contraída pelo marido dela para ser paga com o trabalho dele. Mas como ele morreu, não havia como pagar a dívida. E ela se defrontava com dois problemas. Não tinha como pagar a dívida e não tinha sustento para si e para os seus filhos. Ele então procurou o caminho certo. Ela procurou o homem de Deus. Procurou Eliseu. E Eliseu então lhe deu a instrução que lhe pareceu correta. Eliseu lhe fez uma pergunta. Uma pergunta foi a seguinte: o que eu posso fazer por você? A Bíblia não diz que resposta a mulher deu para Eliseu. Talvez ela tenha dito a Eliseu se ele não poderia interceder junto ao credor para que a dívida fosse perdoada, ou para que o pagamento fosse feito de maneira bem lenta, com o trabalho dela, quem sabe, ou de uma outra forma, sem que os filhos delas pudessem ser levados. Não se sabe o que ela disse a Eliseu. Mas diante do que ela respondeu ou não respondeu, Eliseu acrescentou a segunda pergunta: o que você tem em casa? Como uma mulher pobre, ela não tinha em casa coisa nenhuma. E ela respondeu: tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Que era alguma coisa que sempre as pessoas tinham em casa para elaborar sua alimentação. Então, justamente, o profeta lhe deu a instrução do que fazer. O profeta disse-lhe: vai para casa, pede vasilhas emprestadas aos teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. E então, fecha a porta e enche essas vasilhas com azeite da tua botija. E depois, o profeta ensinou o segundo passo. Assim ela fez. Foi para casa e os filhos começaram a pegar vasilhas em todos os lugares, com todos os vizinhos. Ainda bem que ela deveria ser uma mulher muito bem relacionada. E eles conseguiram muitas vasilhas, não se sabe quantas. A Bíblia não relata, mas foi um número grande. Ela, por ser bem relacionada, deve ter conseguido muitas vasilhas. E aí, ela fechou a porta e começou a dar sequência ao processo que o profeta mandou, a pegar as vasilhas uma por uma da mão dos filhos e encher com o azeite da botija que ela trouxe de casa. Aí é que está o milagre de Deus. Deus usando o que já havia dado a ela. Muitas vezes Deus faz milagre em nós usando as coisas que Ele já nos deu. Deus não precisa de muita coisa para fazer milagre. Deus precisa que nós coloquemos a nossa vida à sua disposição e exerçamos a nossa fé. Foi isso que ela fez. E ela foi enchendo as vasilhas, enchendo, até que encheu a última. E pediu ao filho mais vasilhas, e ele disse: não tem mais nenhuma vasilha vazia. E aí o azeite cessou. O número de vasilhas que essa mulher coletou através dos seus filhos representa aqui a extensão ou a dimensão da sua fé. Quanto mais fé nós temos em Deus, mais bênçãos Ele derrama sobre nós. Cessado o azeite, a mulher, diz o texto, que a mulher voltou para casa, para onde o profeta estava, para a segunda posição. Então vem a segunda lição ou verdade que nós observamos aqui. Ela teve uma decisão correta. Ela não ficou parada. Diante da aflição dos filhos ameaçados, ela recorreu ao profeta. Uma coisa interessante aqui é que nós não precisamos nos desesperar
no momento das nossas provações. Ela tomou a decisão certa. Ela buscou o homem de Deus. Fica evidente que quando nós enfrentamos problemas, nós não devemos perder a noção das coisas, mas devemos confiar no Senhor. Conforme o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ela foi ao profeta, pediu a orientação, o profeta deu orientação. O segundo fato importante é que ela acatou a orientação do profeta, fez o que o profeta mandou. Então o profeta lhe recomendou em seguida: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e viva então o resto da sua vida com os seus filhos, com o restante do azeite que sobrou. Deus providencia a solução para nós, e é interessante que Ele não providencia a solução só do problema que a gente tem agora, porque o problema que aquela mulher estava enfrentando era o problema do medo dos filhos serem levados para ficar escravos, porque tinha que a dívida ser paga. Mas Deus foi além. Além do azeite dar para pagar a dívida, o azeite era um suprimento para ela viver mais tempo, o resto do tempo com os filhos, enquanto aquelas crianças fossem menores. Você veja como o nosso Deus é extraordinário. Ele não apenas atende a nossa oração na extensão do nosso problema imediato, mas Deus também se preocupa conosco com as situações posteriores. Em terceiro lugar, nós vemos que o milagre de Deus depende da nossa participação. Aquela mulher imaginou que o milagre que Deus fosse fazer dependia só do profeta. Ela jamais imaginou que o milagre de Deus viria através também do azeite que ela guardava em casa e de sua atuação. Vamos observar. Todo o azeite colocado naquelas vasilhas foi a multiplicação do azeite que estava na sua botija. Deus deseja usar a tua vida, os teus dons, os teus talentos, a tua capacidade, o teu empenho, o teu trabalho, para abençoar a tua vida e a vida de terceiros. Não é apenas, as coisas nem sempre caem do céu, Deus usa. Quando o profeta diz, que te hei de fazer, o texto não diz que ela respondeu alguma coisa. O profeta, em seguida, lhe faz a segunda pergunta: dize-me o que tens em casa. E a resposta dela foi: a tua serva não tem nada. Ela imaginava que aquela botija de azeite não servisse para coisa alguma. Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. A ação da mulher começa a manifestar o milagre de Deus. Ela não somente tinha o azeite da botija, mas tinha também o esforço que ela precisava fazer agora para vender o azeite. Ele disse: vai, pede vasilhas emprestadas, então fecha a tua porta e depois vende este azeite, paga a tua dívida e vive do resto. Quem sabe nesse período de pandemia você esteja enfrentando tantas dificuldades, tantas lutas, e quem sabe você perdeu até um parente, como aconteceu com ela. Ela era uma mulher viúva. Quem sabe você perdeu o seu emprego, você esteja endividado, você esteja com problemas. Como Deus fez com aquela mulher, Deus pode fazer com você. Pode te dar a bênção da solução, não apenas do problema da agora, que no caso dela era a dívida, mas também o problema da tua vida com seus filhos depois. Veja que o milagre de Deus precisou das seguintes providências da mulher. Ela precisou submeter-se à orientação do profeta, no recolher as vasilhas. Ela precisou fechar a sua porta para de intimidade com Deus. Ela precisou despejar o azeite de sua botija nas vasilhas vazias, cumprir a orientação do profeta. Observe que quando as vasilhas
acabaram, o azeite cessou. Que lições preciosas podemos tirar deste episódio? Primeiro, o milagre de multiplicar o azeite pertence somente a Deus. Deus tem todo o poder no céu e na terra. Segundo, o tamanho do milagre de Deus sobre sua vida e sobre a minha depende da sua fé e da fé que eu tenha. Enquanto houve vasilhas vazias, o milagre jorrou, que foi o azeite se multiplicando. Em terceiro, o milagre de Deus é para a vida toda. Aquela mulher estava preocupada com a escravidão dos filhos e com o valor da dívida. Deus livrou os filhos dela da escravidão. Deus providenciou, através do profeta, o azeite que dava para pagar a sua dívida, e o azeite foi tanto que sobrou, e o profeta disse para ela: vivam do resto do azeite que sobrar. Em quarto lugar, a bênção de Deus é maior para quem se relaciona melhor com seus vizinhos. Uma coisa interessante, o cristão precisa ter uma vida de harmonia com a sua vizinhança. Na hora que ela precisou das vasilhas, muita gente ofereceu as vasilhas vazias que ela precisava. Por que nós podemos dizer que muitas pessoas? Porque o azeite que ela juntou foi justamente o azeite que foi colocado nas vasilhas que ela conseguiu dos vizinhos. É preciso que nos relacionarmos muito bem com as pessoas. E quinto, Deus realiza os seus milagres em nós, servindo-se do que Ele já nos deu. O azeite multiplicado foi o que a viúva já tinha em casa, o que Deus já tinha lhe dado. Deus te deu dons, Deus te deu capacidades para te abençoar e para ajudar a outros. Sua família pode até estar em perigo, mas Deus tem a resposta adequada. Para concluir, eu diria: gostaria de dizer que, embora o seu problema possa ser muito grande, dificilmente será maior do que o problema daquela viúva. Ou seja, vamos recordar os problemas dela. Ela ficou viúva, ainda estava no luto do seu marido. O marido deixou uma dívida que ela não conhecia e o credor veio querendo dinheiro para pagar a dívida. Como ela não tinha o dinheiro para pagar a dívida, ele exigiu que os filhos dela fossem como escravos para pagar. E veja que situação difícil para essa mulher. E Deus resolveu o problema dela. E mesmo que o seu problema seja parecido ou maior que o dessa viúva, não será maior do que o poder de Deus. Lembre-se, Deus é maior que o seu problema. Que Deus te abençoe nesse período de pandemia, e seja qual for o problema que você está enfrentando, saiba, o Senhor pode solucionar. Que Ele te abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos te dar graças pela Tua palavra, pelo exemplo que ela nos mostra da dedicação e submissão dessa viúva, que pôde, observando a orientação do profeta, encontrar a solução para o seu problema. Senhor, permite que cada pessoa que está nos vendo e ouvindo possa também colocar os seus problemas nas mãos do Senhor, sabendo que Ele faz o milagre necessário para a bênção que nós precisamos receber. Nós assim te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.